Olá, pessoal. Estamos de volta. Seguimos falando de Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai falar mais exatamente sobre as fases do conflito. Até agora, o que a gente já viu? Já vimos os antecedentes que causaram alguns dos motivos que levaram à guerra, como, por exemplo, a expansão imperialista, a política nacionalista de juntar os cidadãos dos países e, consequentemente, invadir territórios. Vimos a formação das alianças, como que se deu a formação dessas alianças e a divisão da Europa entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente e os países que formavam cada um dos lados. Vimos também o estopim que causou a Primeira Guerra Mundial, assim, vamos dizer, o início da Primeira Guerra Mundial, né, o fato, aquela gota d'água que causa a guerra, que no caso foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em julho de 1914. Depois disso, a gente tem definitivamente o início da guerra, em julho de 1914, e a partir daí a gente costuma fazer uma divisão em fases. A guerra ela teve 3 fases. Essas fases foram determinadas na hora, lá, na hora do acontecimento? Não, claro que não. Os acontecimentos iam se dando ano a ano. A população, seja a população que estava nas cidades, sejam os soldados no campo de batalha ou os governantes dos países, iam descobrindo ao longo da guerra o que estava acontecendo e como iriam agir a partir do que estava acontecendo, porque, como a gente já falou, é um conflito novo para a época. Já tinha acontecido algumas guerras, mas nenhuma nesse nível mundial e com essa duração tão grande. Então, essas fases a gente estuda agora, para dividir esse período que a gente está vendo, os momentos. A gente divide em 3 fases, três períodos, mas isso pega os 4 anos, o decorrer dos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. E essas fases elas são divididas agora pelos historiadores atualmente. Depois, quando a gente está estudando o fato, mas não são divisões da época. Vamos dizer que a gente tem aqui o início, o meio e o fim da Primeira Guerra Mundial, ou primeira fase, segunda fase e terceira fase, como a gente vai estudar. A primeira fase, ela vai logo no iniciozinho, né? A guerra total vai de 1914 a 1918. A primeira fase, como o próprio nome diz, é o começo, é o iniciozinho, primeiro momento. Esse primeiro momento, ele é marcado principalmente por ser um momento de intensa movimentação das forças beligerantes, ou seja, intensa movimentação dos soldados. É uma fase rápida, é a fase mais rápida, o momento mais rápido, porque é aquela movimentação inicial, tá todo mundo empolgado, todo mundo com sangue nos olhos, querendo começar a guerra. Então, os dois lados vão se movimentar muito rápido, vão tentar invadir, vão tentar dominar muito rápido, até porque a experiência de guerra que eles têm são guerras rápidas e eles ainda acham que essa também vai ser assim. Então, o que a gente tem? Tanto a aliança quanto o entente numa rápida movimentação das suas tropas. Nesse caso, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma ofensiva ainda maior das forças alemãs, o pessoal da Tríplice Aliança, invadindo o território francês. A Alemanha sempre com aquela vontade de brigar, né? Os alemães sempre se empolgam bastante no início das guerras. A Alemanha vai logo começar invadindo o território francês, porque o foco da Alemanha sempre é a França. Aí, por ter o seu território invadido, a França é obrigada a organizar uma contraofensiva com o objetivo de proteger Paris, a sua capital. E quando a Alemanha tenta invadir e a França contra-ataca, aí a gente tem um estacionamento de forças, né? Vamos dizer assim, a gente tem um equilíbrio. Quando esse equilíbrio é atingido,
porque nem a Alemanha tenta, mas a França para a Alemanha. Então a gente tem uma desacelerada. A guerra ela desacelera. Começa muito rápido, com a Alemanha tentando invadir e a França se organizando rapidamente para se proteger, mas aí depois que a Alemanha é parada e a França fica nessa contraofensiva, mas também não avança, aí a guerra dá essa desacelerada. Esse momento menos acelerado e mais demorado é o que a gente chama de segunda fase. A segunda fase, ela vai de 1915 até 1917. Nessa fase, que é a fase mais demorada, como você pode ver até aqui pelas datas, né? É mais ou menos 2 anos, é a fase mais demorada, consequentemente, também é a fase mais desgastante da guerra. É nessa fase que a sociedade europeia começa a entender: ah, então é isso que é uma guerra mundial. A gente comemorou lá no começo, mas não era bem assim. Porque agora sim, né, a sociedade está vendo o que é a realidade de uma guerra mundial, que não era aquele oba-oba do início que ia acabar logo no final do ano. Para vocês terem noção, no início a população, uma parte da população dizia: ah, a gente vai para o campo de batalha, os soldados vão para o campo de batalha, no Natal eles estão de volta. Só que não foi bem assim, né? As coisas foram se agravando, foram se esticando, o negócio foi ficando cada vez mais intenso, as batalhas foram ficando cada vez maiores e os soldados não voltavam nem para o Natal e muitos não voltaram de jeito nenhum. Aí a população começa a entender realmente qual é a realidade de uma guerra mundial. Então essa segunda fase, ela é desgastante por ser a fase mais longa, ela é desgastante também porque nesse momento começa o que a gente conhece como guerra de trincheiras. Quando eu perguntei na aula, muitos de vocês até falaram sobre essa expressão, né, que é uma das coisas que a gente lembra da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras, elas foram uma estratégia de guerra muito usada durante a Primeira Guerra Mundial, na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, especialmente, que era basicamente o quê? Eram buracos, eram valas cavadas no campo de batalha, tanto do lado alemão, né, dos aliados, quanto do lado da Tríplice Entente, especialmente o exército francês, e eles faziam isso, não era simplesmente uma vala, era uma estratégia para se proteger e ao mesmo tempo atacar o inimigo. A ideia era garantir que o exército garantisse a sua posição e que evitasse o avanço inimigo. E para não estar simplesmente exposto no campo de batalha, eles cavavam essas espécies de vala na terra para ficar ali dentro e protegidos. Só que ali eles ficavam durante muitos dias. Dia, noite, frio, calor. Então ali foi uma realidade muito pesada para os soldados da Primeira Guerra Mundial. Foi essa época das trincheiras. Ali nas trincheiras, tanto o lado da Aliança quanto o lado da Entente estava sob constante ataque. Lá os soldados se defendiam a posição do seu exército, mas também enfrentavam frio, fome, chuva, neve, rato, bomba, doenças, o que aparecesse. Enfim, não era uma realidade fácil. Aqui eu tenho um exemplo das trincheiras, mais ou menos essa era a estrutura. Aqui o soldado está, de certa forma, protegido. À frente dessas trincheiras tinha uma região chamada Zona de Ninguém, que ficava entre as trincheiras aliadas e da Entente. Essa zona de ninguém era onde aconteciam realmente os combates, era ali onde aconteciam os combates. E aqui os soldados voltavam para se proteger, para traçar suas estratégias, e a gente observa que não é realmente um lugar que tem tanta proteção assim, né? Mas na época foi o melhor que deu para fazer.
Na aula ao vivo, a gente vê um vídeo interessante sobre a realidade dos soldados nas fronteiras, nas trincheiras. Essa fase ela vai durar mais ou menos 2 anos, né? E aí a gente vem para a terceira fase. Tem aqui um errinho, né? A terceira fase ela vai de 1917 a 1918, tá, gente? Foi um erro na hora de fazer. Ela vai de 1917 a 18 e ela é marcada principalmente pela entrada e saída de países do conflito. É a terceira e última fase, mas é uma fase extremamente decisiva. E o que torna essa fase decisiva é exatamente isso aqui, ó, a entrada e saída de países. A gente já tem uma guerra de longo tempo se arrastando. Independente do lado tá ganhando ou perdendo, tá todo mundo desgastado, desgastado de pessoal, porque perderam muitos soldados, desgastado de armas, desgastado de dinheiro, porque as economias estão voltadas todas para a guerra, mas o operário que antes trabalhava na fábrica virou soldado, o dinheiro que antes era investido em educação, em moradia, em segurança, está sendo investido em guerra. Então, os países, seja do lado da Entente, seja do lado da Aliança, eles estão extremamente desgastados. Nessa época, nessa fase, vão entrar países muito importantes, principalmente os Estados Unidos, e junto com os Estados Unidos, nosso querido Brasil, né? Que sempre tem que estar junto. País extremamente importante para a guerra. Olha, demais, potência de guerra, Brasil. Os Estados Unidos entram e é nesse momento a principal ajuda. Os Estados Unidos, quando entram na Primeira Guerra Mundial, é tipo aquela vida extra que você ganha no videogame. O lado da Entente, que vai receber a ajuda dos Estados Unidos, vai ganhar essa vida extra. E a Rússia vai sair. Com a saída da Rússia, o lado de certa forma, né, a saída da Rússia vai ser uma perda política importante para a guerra também. Então, os Estados Unidos eles vão entrar junto com o Brasil, por quê? Porque a Alemanha vai atacar com seus submarinos navios brasileiros e norte-americanos. E aí, por conta disso, o governo dos Estados Unidos opta por entrar na guerra contra a Alemanha, do lado da Inglaterra e França, automaticamente o Brasil também. Aí depois a gente vai discutir melhor sobre isso, porque é muito mais do que simplesmente fazer o que os Estados Unidos fazem. Aqui, quando o Brasil entra na guerra, a gente tem uma decisão política. É uma decisão do presidente com relação à política que o Brasil quer adotar frente ao mundo, né? A Rússia vai sair. Por que a Rússia vai sair? A Rússia estava enfrentando nesse momento uma revolução dentro do seu território, dentro do seu país mesmo, a tal da Revolução Russa, que a gente vai estudar inclusive no próximo capítulo. Então, a situação estava complicada dentro da Rússia. A população da Rússia estava se revoltando, querendo derrubar o governo do imperador. O governo do imperador não queria sair, não queria abrir mão. Então, o imperador russo ele opta por assinar um tratado de paz com a Alemanha, tecnicamente dizendo que se rendeu. Isso vai acontecer no dia 3 de março de 1918. E aí, oficialmente, ele vai retirar suas tropas da guerra, porque é mais importante para o imperador controlar a revolução que está acontecendo dentro do seu território do que se envolver na guerra fora com outros países. Acaba que ele perde dentro e fora, porque o imperador não controla a revolução, perde poder e ainda sai da guerra. Mas, enfim, azar dele, né? Com essas mudanças todas, a guerra ela vai se encaminhar para um final. Porque já é um período longo, né, gente? Já é um período que deixa os países extremamente desgastados. E aí, quando os Estados Unidos entram, como eu falei, com aquela vida extra, porque eles vêm aqui bem limpinho, sem nenhuma unha quebrada, sem nenhum arranhão, com dinheiro para ajudar, com um exército preparado
munido, eles vão entrar e vão fortalecer muito o lado da Entente. A aliança que já está ruim, né, o lado da Alemanha que já está meio quebrado, não vai ter força suficiente para resistir ao apoio dos Estados Unidos. O lado da Entente vai superar e o que vai restar para a Alemanha e os seus aliados? Se render. Então, no início de 1918, as forças da Alemanha não conseguem mais suportar os ataques, a Entente está cada vez mais forte, a Alemanha já se vê praticamente isolada e sem condições de sustentar o combate. O resultado vai ser a rendição. A Rússia já saiu, o Império Austro-Húngaro também já saiu, a Alemanha se vê praticamente sozinha e o governo alemão opta por se render. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assina o armistício. O que é um armistício? É um acordo de rendição, um acordo de não ataque. O governo alemão assina um documento dizendo que não vai mais atacar. Automaticamente, todo mundo entende que eles se renderam. E esse armistício vai vir com umas condições bem desvantajosas para a Alemanha. É óbvio, né, gente? É óbvio, e eu tenho certeza que alguns de vocês estão dizendo até assim, bem feito para eles. Pois é, começaram a guerra, estimularam todo o ataque, começaram atacando, invadindo a França, não conseguiram resistir e se renderam. E quem perde sempre se lasca na história. Então a Alemanha assina esse documento de rendição, põe fim à Primeira Guerra Mundial a partir desse documento de rendição e recebe duras punições, que a gente vai ver no próximo vídeo o que foi. Então a situação da Alemanha fica péssima, de mal a pior. Agora eu deixo essa dúvida aqui para a gente debater na aula online. Se nós formos ver no livro, quem vence a Primeira Guerra Mundial? A Entente. A Entente, que recebeu apoio dos Estados Unidos e do Brasil, obviamente. A Entente, que teve tecnicamente a vitória quando a Alemanha assina um acordo de rendição. Mas na prática, gente, na vida real, a gente teve mesmo uma vitória da Entente? A gente pode mesmo dizer que Inglaterra, França venceram a guerra? Porque quando a gente imagina em vitória, a gente imagina em sair por cima, em se dar bem. Será que realmente foi isso? Né? Fica a reflexão para a gente debater na aula online. Depois que a guerra termina, 1918, aí a gente vai ver aqui, vamos avaliar os resultados, né? Vamos fazer igual os soldados no final da batalha. Vamos dar aquela volta ali para ver o estrago. Qual foi o estrago? Quais foram as consequências da guerra? Basicamente isso aqui, ó. Muita destruição e várias mudanças. Destruição em quê? Em vidas, em economia, em política, em estrutura de cidades. Tudo isso. Milhares de mortes no campo de batalha, obviamente, e não só no campo de batalha, né? Porque algumas cidades também foram atingidas por bombardeios, e aí tanto morre o soldado que está no campo de batalha, quanto morre o civil que está na rua, que está em casa. Introdução de novas armas de guerra que tornam a guerra ainda mais sangrenta e destruidora, como os tanques blindados, que hoje em dia é tão comum a gente ver nos exércitos, até mesmo nas ações de polícia aqui no Brasil. Esses tanques foram inventados pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Metralhadoras, lança-chamas, aviões que já existiam, mas pela primeira vez na história foram usados como armas de guerra. E os submarinos, que também pela primeira vez foram usados como arma de guerra e foram muito úteis para a destruição que os exércitos queriam. Também nessa época teve início a utilização de armas químicas, especialmente a Alemanha, como sempre a Alemanha, né, começa as coisas, dá início à utilização de armas químicas com gases tóxicos, que eram extremamente eficientes, porque era uma arma que você joga
E só com isso você já mata vários soldados. É por isso que em algumas imagens da Primeira Guerra Mundial vocês vão ver os soldados usando uma máscara bem estranha. Aquelas máscaras eram para proteção contra os gases. A gente vai ter, além da questão campo de batalha mesmo, né, que aqui é mais, se imagina o campo de batalha real. Mas aqui a gente vai ter uma consequência que a gente pode dizer secundária, que é a destruição das economias de vários países. Como eu falei antes, o dinheiro que esses países tinham, em muitos casos, estava sendo direcionado para a guerra, para a construção de novas armas, criação de novas tecnologias de guerra, convocar soldados e armazenar o máximo possível de munições, alimentos e etc. Só que, quando isso acontece, outros lados ficam descobertos. Outros setores da economia, outros setores da sociedade ficam descobertos. Então, perde o país que perde a guerra, oficialmente, mas perde também o país que teoricamente venceu, mas que teve a sua economia voltada para a guerra e outros lados descobertos. Então, na real, todos os países que se envolveram na guerra tiveram grandes perdas econômicas. Uns mais, outros menos, mas todos tiveram. Por conta dessa destruição das economias, a gente tem aqui uma escassez de alimentos, desemprego, fome. Tudo isso vai crescer muito na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, como consequência da guerra. Quem assiste Peaky Blinders observa isso muito bem na primeira fase. Eles mostram isso muito bem. Inclusive a violência também, por conta do desemprego, da fome, a violência cresce nesse período também. Outra consequência vai ser uma mudança política, né? Crises políticas vão vir junto com essa crise econômica, porque quando a economia está ruim, obviamente que a gente bota a culpa no governo. Então muitos governos vão cair nessa época. Governos que antes eram muito fortes, como o da Alemanha, o do Império Austro-Húngaro, eles vão cair nesse momento, ou seja, os governantes vão perder o poder. Alguns países vão mudar, inclusive, a sua forma de governo, como acontece com a Alemanha, que vai deixar de ser Império Alemão e vai se tornar uma república. Tudo isso também por conta, como consequência da Primeira Guerra Mundial. E tem uma consequência que costumo dizer que é a única consequência que podemos ver o lado positivo, que foi a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Quando os soldados são convocados para a guerra, as fábricas não podem parar. Então, os homens eles são convocados e se tornam soldados no campo de batalha. Mas esses homens antes eram mão de obra nas fábricas, eram funcionários de alguém, eram operários em algum lugar. Quando eles vão para a guerra, as mulheres elas são obrigadas a assumir esse lugar, que antes era do marido de trazer o dinheiro para dentro de casa, que antes era do filho, do irmão. As mulheres vão assumir esse lugar para que a população não morra de fome, para que a economia dos países não pare 100%. Então as mulheres elas vão ser inseridas no mercado de trabalho. Isso vai ser meio que uma manobra de emergência, mas de certa forma vai ajudar na emancipação das mulheres, né? Nesse processo bem lento que a gente vem lutando aí há séculos, mas que tem uma contribuição bem forte nessa época. A sociedade é obrigada a aceitar a mulher como força de trabalho. Depois disso, as mulheres vão tentando adquirir mais espaço e mais respeito na sociedade, e a gente vem tentando fazer isso até hoje. E um dia vai dar certo, se Deus quiser. Então essas são as principais consequências, né, que a gente pode dizer assim. Na próxima aula, a gente vai ver melhor uma consequência muito importante, que foram as punições recebidas pela Alemanha, num documento chamado Tratado de Versalhes, que alguns de vocês devem até estar lembrando, mas a gente vai estudar mais detalhadamente o Tratado de Versalhes no próximo vídeo. Por enquanto eu deixo vocês com essas 4 perguntinhas aqui,
que eu não vou responder, mas eu espero que vocês saibam responder elas, que se vocês souberem responder, quer dizer que vocês entenderam toda a explicação. Se não souberem, na aula ao vivo a gente explica melhor e responde cada uma delas. Por enquanto é só. Espero que tenha dado para entender as fases da guerra e os acontecimentos específicos de cada uma delas. E até a próxima!